Graça, paz, meus irmãos, meus amigos, povo que me ouve. Talvez você não me conhece, pela primeira vez está me vendo. Talvez você pode pensar que eu estou iniciando agora, que eu estou começando. Mais um pregador que apareceu. Eu estava olhando no meu celular, encontrei com mais um pregador da graça. Sim, você encontrou, mas eu não estou começando hoje. Eu já estou indo para 3 anos que eu estou nesta caminhada. Eu me sinto muito bem trazendo uma palavra de aconselhamento, trazendo uma palavra de entendimento, porque eu também fui como você. Eu era escravo da religião. Eu me escravizei, me tornei escravo em 77 e consegui livrar dessa escravidão em 2000, mais ou menos 2020, eu consegui me libertar. Depois da epidemia para cá, eu consegui me libertar. Foi um pouco difícil, porque eu achava que tudo que ensinava dentro desse mundo religioso era verdade. Porque todas as religiões estão debaixo de maldição. Todas. 110% das religiões estão debaixo de maldição. Mas, irmão Nilson, não existe 110. É por isso mesmo, porque não existe. Por isso que eu digo dessa forma. Todas estão debaixo de maldição. Nenhuma estão debaixo do plano da vontade de Deus. Mas e a graça? A graça não é religião. A graça, já está dizendo tudo, é graça. Paulo nunca pregou uma religião. Paulo nunca construiu um templo. Paulo nunca tirou dízimo. Paulo não batizava. Paulo não ungia ninguém. Paulo foi um instrumento nas mãos de Deus para iluminar o mundo gentil. Porque os judeus tinham um grande preconceito contra o gentil. A ponto de nós olhar para Mateus capítulo 10 e versículo 5, o próprio Jesus disse: ide, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsar os espíritos maus, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos. Em qualquer casa que entrar, coma e beba, hospeda naquela casa. E disse mais: não andei pelo caminho do gentio, e nem entrei em aldeia de samaritano. Era uma ordem. E ele disse, quando a mulher cananeia o procurou, eu fui chamado, fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não veio para o gentio, ele veio para o seu povo. E a mensagem que eu tenho é essa: o templo habita Deus? Deus habita no templo? Não. Não tem habitação de Deus no templo. Mas então por que se preocupa tanto em construir templo para adoração a Deus? São coisas de homem. Os homens querem ajuntar o povo, isso veio da cabeça de Constantino. No fim, isso é no início do 4º século, veio pela cabeça de Constantino, o imperador romano. Mas Deus nunca determinou que para adorar ele tinha que estar reunido em um lugar. Deus nunca disse: ide por todo mundo, construir templo, local para minha adoração. Não. Ele nunca disse isso. Olhemos para Atos capítulo 17. Quando eu vi essa passagem de Atos capítulo 17, versículo 24, eu não entendi. Eu estava iniciando, foi lá por volta de 78, por aí mais ou menos. Eu li e não entendi. Porque os pregadores daquela época diziam: Deus está aqui. Quando você não vem, você perde a bênção, porque Deus está aqui te esperando. Deus está aqui no templo, aqui é o lugar de Deus, a habitação de Deus é aqui no templo.
Você tem que vir. Você quer encontrar com Deus, você encontra com Deus no templo. Você não encontra com Deus pelas ruas, nos bar, nos bailes, em outros lugares. Você encontra com Deus no templo. No templo que é o lugar de você encontrar com Ele. Aqui você pode pedir a cura. Você pode pedir um emprego. Você pode pedir uma libertação. Você pode pedir para Deus o que você quiser. Porque Deus habita no templo. De repente eu encontro em Atos 17 e 24 que Deus não habita em templo feito por mão de homem. E aquilo me incomodou, eu fiquei desinquieto com aquilo, não pude entender. Eu fui conversar com um tal de missionário, que naquele tempo era muito comum esse título missionário, coisa aí de 40 e poucos anos atrás, se usava muito, gostava desse título missionário tal, era um título muito usado. E eu fui perguntar para um tal de missionário, e ele disse, olha, Deus não habita mesmo em templo feito por mão de homem. Eu falei, mas como assim? Como você pode me explicar isso? Eu fiquei mais confuso ainda. E diz, Deus habita nas pessoas. Nós somos o verdadeiro templo de Deus. Mas como assim? Deus habita dentro de nós, dentro do nosso espírito. Não habita nos tijolos. Eles até cantavam um canto que diz, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, no meio do povo ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, esse cântico, eles cantavam muitas vezes no início da reunião. E isso entrou na minha mente, que Deus estava ali. Mas olhando para essa passagem, eu vi que Deus não estava ali. E ele diz, Deus não pode habitar em tijolo, em pedra, em cimento. Deus habita nas vidas. E aí, olhando para cartas de Paulo, lá no capítulo 3, versículo 16, nós encontramos ali a passagem, até um cântico que diz, não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Então, nós somos o verdadeiro templo de Deus. Então, você que vive aí dentro desse local chamado igreja, que igrejas são vidas, que esse lugar são empresa com CNPJ, ali pode ser qualquer coisa. Ali pode tirar os bancos dali e formar um salão de baile, casa de jogo, um boteco, casa de prostituição, pode fazer o que quiser. Deus não está ali. Ali simplesmente é um local cercado com a cobertura acima. Não existe santidade ali dentro desse lugar. Deus nunca habitou. Ah, mas Deus habitou sim, porque Deus mandou Salomão construir um templo. Não, Deus não mandou Salomão construir um templo. Deus permitiu que Salomão construísse um templo. E esse templo foi construído praticamente por Davi, porque Davi deixou tudo pronto, as madeiras, as pedras, tudo pronto, e Salomão edificou esse templo. E depois Nabucodonosor derrubou esse templo. E esse templo, que o povo hoje fala tanto desse templo, a Bíblia também diz que Deus não habitou nem esse templo feito por Salomão, porque ele colocou o seu próprio título, o seu nome. Ele devia ter feito o templo, colocado Templo de Deus, pela qual não seria mais, ficaria um pouco mais chegante se ele tivesse colocado Templo de Deus, eu coloco o Templo de Salomão. Então quando o povo ia, vamos para o Templo de Salomão, para que o nome dele fosse engrandecido, é o que nós vemos nos dias de hoje. Os homens querendo não, eles querem dinheiro e fama. Quando eles não conseguem fama, nome, poder dentro da religião, eles vão para a política. Quantos homens com títulos elevados aí de pastores, reverendos e bispos estão lá no Congresso? Por quê? Eles querem poder, querem nome. Então nós olhamos para a Bíblia. Lá no capítulo 7, 47 e 48 de Atos, nós vemos que Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Salomão construiu o templo para Deus, mas ele encheu ali de
objeto que não era permitido por Deus, colocou tanta coisa, colocou anjo ali dentro, colocou leões ali dentro, colocou tanta coisa ali dentro para chamar a atenção do povo. E Deus não habitou ali. O primeiro tabernáculo, Deus disse a Moisés, Moisés constrói um tabernáculo de lona para ele habitar? Não. Deus habitava nas nuvens durante o dia e à noite numa coluna. E o povo ali, o sacerdote ali, se reunia ali e Deus falava com Moisés ali naquele lugar. Mas Deus não habitou. Depois nós olhamos para o templo lá de Eli, aonde Ana ia uma vez por ano orar a Deus pedindo um filho, e Deus deu um filho chamado Samuel, e a qual ele foi sacerdote, juiz e profeta. Teve 3 ofícios, Samuel. Aí nós olhamos para Davi. Davi falava muito de templo, de adoração no templo. Nós olhamos lá no Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos ao templo do Senhor. Lá no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi o Senhor, buscarei, que eu possa estar todo dia no templo do Senhor, aprendendo no seu santo templo, contemplando a sua formosura e aprendendo no seu santo templo. E nós olhamos lá em segunda Crônica, nós olhamos segunda Crônica, segundo Samuel, nós olhamos para 11, capítulo 12, 12 de 2 Samuel, aonde depois de 7 dias, Davi fica prostrado pedindo para que Deus não tirasse a vida do filho dele com Betseba, e o filho veio a morrer. Davi foi ao templo e adorou a Deus. Então era comum, o povo idolatrava o templo. Nós vemos que Daniel, no capítulo 10, quando foi feito aquele decreto, qualquer um que adorasse um outro Deus, além do Deus dali, do rei Dário, seria jogado na cova do leão. Daniel orava no andar de cima, onde ele tinha um quarto, e ele abria a sua janela e olhando para Jerusalém, onde estava o templo. Ele contemplava o sol que batia no metal do templo, isso era naquela torre do templo, e o sol batia ali e trazia aquele resplendor. Daniel orava 3 vezes ao dia, olhando para esse templo. Então isso era comum. E nós olhando novamente, depois de destruído o templo de Salomão, Herodes construiu um templo muito bonito, muito grande em Jerusalém. E nós vemos que Paulo entrou no templo, fez um voto. Pedro e João foram para o templo orar a Deus às 3 horas da tarde. Então nós vemos que era comum o templo. A mulher samaritana pergunta a Jesus sobre o templo. Então era comum o templo. Por isso que Deus permitiu que o templo fosse derrubado. Porque era o símbolo mais idolatrado que havia em Israel, era o templo. Ali no templo só entrava quem eles queriam. Gentil não tinha direito de entrar no templo. Só entrava no templo somente os judeus. Então você, meu irmão, minha irmã, que está idolatrando a sua denominação, você vai lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não fica um dia em casa achando que isso está agradando a Deus, que você está fazendo o que Deus fica satisfeito com isso, você está enganado. Porque o próprio Jesus diz que os verdadeiros adoradores, João 4 e 23, 22, 23, 24, se encontra de João, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, não é em templo. Templo feito por mão de homem constrói lá com tijolo, com tudo aquilo, pode ser uma casa de prostituição, uma casa de dança, uma casa de jogo, um armazém, um boteco, pode ser uma reunião qualquer, uma casa de funk. Que diferença faz? Deus não está lá. Deus está na vida das pessoas. Somos templo e morada de Deus. Então, se você vive preocupado, constantemente, indo para este lugar,
achando que você está agradando a Deus, a partir de hoje, você ouvindo essa mensagem, você sabe que Deus não está neste lugar. Eu falo isso por experiência própria. Por 43 anos eu vivi debaixo desse engano e hoje estou livre como um passarinho, eu e minha esposa. Nós hoje somos outro entendimento. Nós somos livres para voar para onde queremos e temos paz no nosso espírito, porque não somos mais escravos de religião, de homem, de denominação nenhuma. Fique com esta palavra. Que Deus continue derramando a sua graça. Eu vou ficando por aqui e que a próxima semana estou colocando um novo vídeo. Curte esta mensagem. Graça e paz. Goodbye.